gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você que nos segue nas redes sociais. Lembrando a todos e a todas que hoje é sexta-feira, então sextou. Hoje também é dia dos avós, então meu carinho, meu afeto a todos vocês que ocupam essa função, né? Ser vovô e ser vovó é uma das coisas mais gostosas de ser, de acordo com aqueles que são avós e avós, né? Porque o avô e a avó são aqueles que dão uma proteção bem mais forte do que a gente às vezes merece, não é isso? E aí eu deixo o meu abraço especial para todos vocês. Você que é vovô, você que é vovó, você que quer ser vovô, quer ser vovó, aqueles que são avós e avós só porque tem cabelo branco também, é comum, né, vovô? Então meu carinho especial para vocês. É que a gente quer crescer. Lembrando a todos e a todas que a gente ainda olha para a Venezuela e o pessoal continua discutindo sobre a questão das eleições na Venezuela e você vê claramente que há um conflito de interesse. A Venezuela, mergulhada na miséria, graças a um regime que se diz democrático, eu sempre falei isso, alguém me falou ontem que eu defendi o Maduro. Bom, eu nunca defendi o Maduro nem Chávez, porque eu sou a favor da alternância de poder. Eu sempre fui a favor e não vou deixar de ser agora. Porque certamente, após deixar de ser presidente, o senhor Maduro irá, né, certamente, irá responder criminalmente por algumas coisitas que ele deve ter feito. Sem esquecer que a gente, quando pensa em ocupar cargo público, seja ele em qualquer posição ou direção de qualquer movimento, sindicato, estrutura eclesial, etc., vai ter crítica. A dificuldade é ter maturidade e reconhecer que as críticas deveriam ser para nos dar a crescer. Que as críticas devem ser para nos fazer pessoas melhores. Mas, infelizmente, alguns e algumas pessoas não aceitam essas críticas, né? Não aceitam essas falas. De um jeito assim muito radical, declarar uma guerra àqueles que pensam diferente. Todo regime totalitário, todo regime que se diz solução para o problema sem ouvir a outra parte, é perigoso. Talvez por isso que no Brasil nós tenhamos atualmente uma acusação de ter um governo comunista, onde você tem mais a participação do Centrão, e aí eu falo do Centrão que sempre está no poder, seja com o MDB, com o PP e outros mais, até mesmo a União Brasil do senhor Sérgio Moro faz parte do governo, e você vê aí as oposições. Mas ainda olhando para a questão brasileira, a fala do ex-presidente, quando valoriza a crítica do Maduro, a questão das urnas, é uma questão muito idiota. Porque até ontem o Maduro não servia a palavra dele. Mas a fala do Lula criticando a falta de senso democrático republicano de Maduro é uma fala de um estadista. Contudo, eu ainda acho que quando a gente não manda ninguém como observador nas eleições venezuelanas, a gente está apenas dando razão ao Maduro. O brasileiro, o país, a nação, nós precisamos nos posicionar como pátria-mãe na América Latina para poder auxiliar que se mantenha a democracia, seja ela no país que for. Não precisamos de fuzis nem de armas, basta a presença solidária, fraterna e amiga para que ajude a construir as democracias no mundo. Talvez isso que nos falte um pouco de respeito, a exemplo de outros países que sempre vão estar lá na observação. Mas deixemos isso de lado, vamos vagar para a nossa realidade. Olhando para a liturgia de hoje celebramos Santana e São Joaquim. Quem não sabe, Santana e São Joaquim são os avós de Jesus. Jesus teve pai, teve mãe, teve avô, teve avó. E a gente, quando fala em Santana e São Joaquim, falamos de um casal de idosos. Mas na ideia de idosos,
e o evangelho de hoje é Mateus capítulo 13, versículo 16 ao 17, a gente, quando fala nos idosos, a gente pensa no contexto bíblico de pessoas com cabelo branco. Não, idoso no contexto de Jesus era quem tinha mais de 40 anos. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria e diz a Maria que sua parenta prima, a casa de Isabel, já idosa, de idade avançada, vai ter um filho, que é o caso de João Batista, a gente pensa numa pessoa de 60, 70 anos. Não. No contexto bíblico, idoso era acima de 40 anos. Passou de 40 anos, já é idoso. Inclusive o patriarcado, os patriarcas eram isso. Então, Santana do São Joaquim, que hoje nós veremos o texto, né? A gente olha claramente que Santana e São Joaquim traz para nós duas coisas. Primeiro, o cumprimento da promessa de Deus. Quando Maria nasce, Santana já tinha uma idade avançada, ou seja, já tinha mais de 40 anos. E havia a questão, como exemplo de Isabel, que Santana não podia ter filhos. Talvez a gente olhando para o evangelho de hoje, quando Jesus fala para a gente, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos que escutam as palavras de Deus, e aí diz que os profetas, né, tinham vontade de ouvir também. Hoje, com tantas igrejas que nós temos em nossas realidades, e você vê tantos pastorais e movimentos nas nossas comunidades, basta a gente buscar. O interessante é que a gente busca, às vezes, seguir Jesus apenas por seguir, sem um compromisso com a boa nova do reino, sem um compromisso com o reino de Deus, sem um compromisso com aquilo que é próprio do reino de Deus, sem um compromisso com a verdade. Por isso Jesus hoje nos coloca essa fala, Jesus hoje nos coloca essa posição, pois nós devemos buscar a Deus. Para quem acredita em Jesus e vive no Brasil, observe a liberdade que nós temos em viver o que vivemos. Temos um Estado laico, temos um Estado onde você pode escolher a igreja que você frequenta, você pode escolher a sua religião, enquanto em outros países do mundo há uma perseguição ao cristianismo. País onde um dos pecados que você carrega, um dos crimes que você pode cometer é transportar a Bíblia em praça pública. Nem você ler, só transportar. Se você for pego transportando a Bíblia em alguns países da cortina muçulmana, você vai responder criminalmente por isso. E vai ser preso, vai sofrer chibatada, vai apanhar, enfim, poderá até ser executado. E a gente, quando olha para esse evangelho de hoje, a gente tem que dizer que sim, somos bem-aventurados, porque a boa nova do reino envolve, sobretudo, reconhecer a nossa capacidade de viver plenamente o evangelho. A boa nova do reino envolve, sobretudo, estarmos conectados com um projeto de salvação e de vida plena para todos. Direto de Santa Cruz, indo para Japeri daqui a pouquinho, vamos nós para o dia a dia de hoje. Parabéns aos avós, avós. Lembrando que hoje tem missa de Santana na comunidade Santana, em Conrado Miguel Pereira, 18 horas procissão. Eu sou Daniel Nonato. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão, e acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção.